Oi, pessoas, tudo bem? Olha só, acabei de dar uma corridinha e veio algumas reflexões e eu queria dividir com vocês por conta da questão da abordagem, né, do Mindful Eating e também da nutrição, né? Se são as mesmas coisas, né? Como elas se conversam, se são coisas contrárias. Bom, primeiro dizer que são coisas diferentes, tá? Mas tem sim, né, uma base que se assemelha, porque obviamente vai estar falando de comida e vai estar falando de corpo, né? Que são coisas que a nutrição, obviamente, trabalha também. Mas o que eu quero tentar mostrar para vocês que são coisas um pouco distintas, no sentido de que o programa, o trabalho de Mindfit, ele é um programa, ele não é uma sessão, uma consulta. Claro que um nutricionista que tem uma formação de Mindfit, ele pode incorporar isso na consulta dele. É diferente, porque ele tem mais recursos, ele sabe do paciente que ele tem, do cliente ali, e ele sabe como trabalhar essa pessoa de modo que aquilo ali possa ser de uma certa forma eficiente, tá? Agora, uma pessoa que faz um trabalho de mindful eating e talvez não tenha uma base da nutrição, ela não vai poder fazer isso de forma, né, numa consulta, numa sessão. Ela tem que desenvolver todo um programa porque existe uma razão desse programa existir, por ser, né, programas de 8, 10, 12 semanas, né? Então, esse período que se é praticado, que se é cultivado, né, os princípios e as bases dessa filosofia, vamos assim dizer, ela depende de treino, de constância, né? E por que que tem esse espaçamento? Uma semana é o tempo de você, né, a cada tema que é proposto na sessão, de tentar praticar, cultivar e incorporar, né? Porque não adianta você pegar um conhecimento e aquilo ali não ser colocado na prática, né? Não vai causar ali o efeito que a gente busca e os resultados que as pesquisas, né, os artigos científicos já nos mostram em relação aos benefícios de mindful eating. Porém, o que eu quero dizer é que, assim, como são coisas diferentes, no sentido do que é desenvolvido, eles podem ser muito interessantes em conjunto. Por quê? O Mindful Eating, ele trabalha uma ideia de consciência alimentar, tá? Então, essa questão da consciência, ela pega muito a questão do comportamento, o nosso comportamento em relação à comida e o nosso corpo, gerando aí, né, processos internos de você se auto-perceber, compreender mais a sabedoria e sentir mais essa sabedoria do corpo que nos dá todos os sinais, todas as informações necessárias, né, do que comer, do quanto comer, quando parar de comer. Mas que a gente não é só feito desse sistema tão fisiológico, né, tão instintivo, né, de sobrevivência, né, porque a gente come por uma atitude de sobrevivência também. Porém, com a evolução, né, da espécie, áreas, né, do nosso cérebro foram desenvolvidas que não ficaram só nesse modo tão primitivo, né, que a gente fala assim, tão reptiliano de luta e fuga, de sobrevivência, e desenvolveu outras áreas do cérebro que estão ligadas aí às emoções, à racionalidade, né? Então, isso nos distingue dos demais, né, mamíferos, por justamente a gente ter aí, né, um coração humano que sente muitas coisas e esses sentimentos, quando a gente não tem uma certa familiaridade, quando a gente não tem um certo cuidado, um certo acolhimento, entendimento, vai fazendo com que tenhamos comportamentos disfuncionais automáticos que essas emoções no passado já fizeram a gente criar e vão fazendo com que elas se reproduzam. Então, quando de repente pequena, não precisa ser pequena, tá, gente? Mas estou trazendo só pra gente pensar assim. Quando de repente eu lidava com uma situação difícil, eu não sabia como resolver aquilo, porque a gente tende, a mente também quer resolver tudo, esse modo de fazer, de executar, ele é um modo que às vezes entra num certo automatismo. E aí o que acontece? Se quando pequena eu estava triste, frustrada, né, alguém de repente fez algo que me deixou chateada, passei por bullying, enfim, vivenciei cenas pesadas
e de repente a comida foi o caminho para aliviar aquela dor, porque a comida ela tem, não é qualquer tipo de comida, né? A gente não come chuchu nessas horas. A gente vai pegar lá um chocolate, a gente vai pegar um pote de sorvete, enfim. A comida ela alivia, porque fisiologicamente e bioquimicamente, o que ela faz ao liberar aquela quantidade ali de açúcar, carboidrato, enfim, não que eles sejam ruins, gente, mas nessa situação específica, esse tipo de nutriente que contém nesses alimentos, né, a própria gordura também, eles ativam um sistema nosso que é o sistema, né, de prazer, de recompensa, e vai liberar ali hormônios, né, que vão fazer com que a gente se sinta bem momentaneamente, como por exemplo a dopamina. Então, o que eu quero falar para vocês é que o Mindful Eating vai te ajudar a se auto-perceber. Não fica tão técnica como essas coisas que eu falei, só estou explicando para vocês o que acontece. Para que com a auto-percepção, com esse nível de consciência, ao estar no momento presente, porque aí a gente vai treinar essa mente para estar mais aqui no agora, e não mais tão levado, né, pelo sistema das emoções, tão, né, se deixando levar por esses processos automáticos que essas emoções nos fazem ter, e também identificar esses pensamentos que acompanham essas emoções. A emoção, ela não chega sozinha, né? Então, tá tudo, né, caminhando junto. Corpo, mente e emoções estão todos ali ao mesmo tempo, né, se entrelaçando, porque quando um acontece, os outros, né, vão acontecer também. E isso a gente explica, né, nos programas de Mindfulness, Mindful Eating. E quando a gente cria essa autopercepção, a gente vai encontrando recursos internos para lidar com isso e achando outras formas que possam ser mais interessantes de lidar com o sofrimento, né, com as situações que nos põem em comer de forma automática, quebrar esse automatismo, para que a gente possa, né, interromper esse ciclo. E aí fazer escolhas conscientes, sabendo se realmente nesse momento não há outra escolha, realmente vai ser um alimento que vai me confortar, porque tudo bem, né? A comida também pode fazer esse papel, mas que ela não seja esse o único caminho, né? Então tá tudo certo. Vai ter horas que você não vai ter outro jeito mesmo para lidar com a coisa que tá difícil. Vai ser a comida mesmo, né? Quantas vezes eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, e não só mulheres, que né, o público que geralmente mais é acometido disso, mas os homens também. Então tá tudo certo, gente. Isso é humano, isso é muito normal e muito natural. Mas a gente pode desenvolver uma sabedoria para mudar, né, esse processo. Então o Mindful Eating ele tá muito mais na relação do comportamento, né? Óbvio que vai ter encontros que vão ensinar coisas bem interessantes e básicas, que isso daí deveria estar, né, no ensino das escolas, né? O que que seria uma alimentação mais saudável, como ler um rótulo de um alimento, né? Que escolhas podem ajudar de repente a economia, né, pequenos produtores, como a gente pode ser mais sustentável. Então ele traz um beabá. E aí ele traz referências muito interessantes, como por exemplo, né, o Guia Alimentar Brasileiro, que é considerado um dos melhores guias do mundo. Só que ali a pessoa ela não vai ser um nutricionista, entende? É diferente. A gente vai trazer a meditação como uma forma de se auto-perceber, estando completamente de si, né? Sentindo isso, percebendo os sinais fisiológicos de fome, né? Como a sua barriga fica, será que você consegue perceber esse sinal, né? Porque é uma coisa que é muito realmente aqui de dentro, né? A gente vai sentir a barriga roncando, talvez, algumas pessoas queimação na boca do estômago, algumas pessoas têm dor de cabeça. Então cada um tem um processo para distinguir a fome. E quando eu tô saciado, né? Será que eu consigo perceber isso? E dizer uma coisa, o Mindful Eating, ele não é também um santo milagreiro. A gente tem que ver, né? Cada caso é um caso. Algumas pessoas, a depender do estágio onde ela se encontra, né? Do que ela está passando na vida dela, situações clínicas, psicológicas, então tem várias variáveis. Ela vai precisar de uma equipe multidisciplinar, né? Então talvez ela vai precisar passar por um acompanhamento psicológico, pode ser um trabalho muito, porque o Mindfulness, a gente não vai lá resgatar passado e trabalhar passado. Isso é um trabalho de psicoterapia, isso é com um psicólogo. Às vezes a pessoa, ela tá passando assim num processo muito agudo, uma crise mesmo, né, da doença dela. Vai talvez precisar de medicação por um tempo, depois vai ter um desmame, aí um psiquiatra, um médico, um endócrino. Veja, e o nutricionista, ele tá para trabalhar, gente, a questão mesmo da reeducação alimentar, de ensinar a pessoa a como ela deve comer, como de repente, nessa construção do dia, perceber quais alimentos estão mais na rotina dessa pessoa, assim, a questão socioeconômica dela, né, o quanto impacta para poder fazer, elaborar ali, né, um plano, né, de alimentação
que não é restrição. A palavra dieta, eu já falei mais de 1000 vezes, eu fico muito chateada quando as pessoas desconstroem, né, o sentido da palavra e dão um significado muito errado, porque dieta não é restrição, né? Restrição é uma coisa, dieta é outra coisa, é filosofia de vida. Infelizmente, né, as pessoas confundem isso. Mas tudo bem, tomou essa dimensão de restrição, então, enfim. É que nem regime. Regime, sim, você pode pensar, né? Uma coisa mais autoritária, mais, né, restrita. Mas o grande ponto é, o nutricionista, o bom nutricionista, ele vai entender o teu dia, a tua rotina, porque precisa saber se trabalha, né? Se tem filhos, como é seu dia a dia, né? O tempo que você consegue se desprender para fazer comida, se tem dinheiro para comprar alimentos, né, que possam ser mais interessantes ou não, de repente encaixar na rotina dessa pessoa, né, alimentos que possam favorecer algum objetivo específico, mas isso tudo dentro de um bom senso, gente, de uma construção em conjunto onde é possível para a pessoa e aquilo ela consegue manter, que ela possa de repente se sentir bem. E aí gerar a flexibilidade de que pode comer tudo, mas não tudo, né? Então, o grande ponto é ter essa consciência para saber quem é esse paciente, esse cliente. Quais as patologias, né, que ele tem, se é que tem, né? O que ele busca efetivamente? Isso realmente está alinhado a que realmente faz sentido para essa pessoa? Ela realmente tem certeza do que ela busca? Como vai construir isso, né? Você tem que olhar para muitas variáveis. Tem condições genéticas, a gente está falando também do meio que às vezes pode gerar uma pressão e a gente precisa acolher esse cliente paciente, é por isso que o nutricionista é um pouco psicólogo, né? Então, tem todo um trabalho para a gente olhar para esse ser humano de uma forma bem individual, diferente do Mindful Eating. O Mindful Eating não vai fazer isso. Ele vai trabalhar, às vezes pode ser individual, em grupo, mas ele vai trabalhar uma questão muito mais de abordagem mesmo do comportamento, dessa questão mais intuitiva, né, dessa sabedoria do corpo, para que a gente possa criar uma relação mais leve, mais saudável com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e com o nosso corpo, né? Então, algumas atitudes vão ser desenvolvidas para esse processo, para que ele não seja penoso, como, por exemplo, a aceitação, né, a atenção, a intenção, e isso tudo vai favorecer para que o caminho realmente possa ser feito de uma forma mais gentil e amorosa, sem muito peso, sem muita cobrança, sem muito julgamento. E assim as coisas vão sendo desconstruídas e reconstruídas, né, de uma forma muito mais interessante. Então o casamento dos dois é perfeito, porque veja, gente, a nutrição é uma ciência incrível, que quando as pessoas entenderem realmente, né, o papel do nutricionista e a importância desse profissional, e lógico, gente, há profissionais e profissionais, e aí um cuidado, porque eu já vi instrutor de Mindful Eating criticando, né, falando mal do trabalho de nutricionista, e é uma pena que as pessoas ainda façam isso com os profissionais, falando uns mal dos outros. Gente, é que nem quando eu advogava. Ah, porque advogado é isso, advogado é aquilo. Ah, porque o médico é isso. Gente, pelo amor de Deus, não é a profissão. As profissões são incríveis. Se há um MEC que regule e fale, pode ter essa ciência sendo estudada, é porque ela tem embasamento científico, ela tem uma razão de existir, ela não está indo além. Agora, a questão não é a profissão, não é o título, é a pessoa que está atrás, né? O nutricionista, ele não pode jogar a sua ideologia, a forma como ele tem a relação com a comida e às vezes até transtornos no paciente. Ele tem que ser, de uma certa forma, imparcial. É um ser humano totalmente diferente de mim e eu tenho que tentar entender a realidade dessa pessoa, eu tenho que tentar cultivar uma atitude mais empática para compreender aquele ser humano e fazer com que o que for traçado, o que for conversado, o que for feito ali, possa realmente caber dentro da realidade dela. Ela vai ter que ter autonomia, ela vai ter que desenvolver essa liberdade, essa consciência alimentar, através somente de entendimento, de si principalmente. Ao se entender e se compreender, vai ficar muito mais fácil. Ela vai fazer algo que realmente vai estar alinhado ao ser dela e dentro do que ela realmente, né, é capaz de fazer e faz e dá prazer. Então é isso, gente, para distinguir uma coisa da outra e dizer que ambas podem muito bem se casar aí e fazer um trabalho bem bacana para sua saúde, qualidade de vida e bem-estar.